Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quero dizer que nós não gravamos o Minuto da Unicidade ontem, porque nós acabamos de chegar de viagem, chegamos um domingo, de madrugada, aliás, na segunda, pela madrugada, ficou bem corrido. Tínhamos que fazer algumas coisas e não deu para gravarmos o Minuto da Unicidade a partir desta semana. Então, a gente retoma aqui alguns serviços, temos que cuidar de algumas questões, de umas pendências. Mas voltamos, então, com o Minuto da Unicidade, lembrando que logo mais tem um programa na Rádio Betel, do Rio de Janeiro. A rádio é transmitida pela internet, é só colocar no Google aí, né? Rádio Betel, Rio de Janeiro, pronto. E aí você pode ouvi-la pelo site ou baixar o aplicativo da Rádio Betel. Muito simples, muito fácil, tá bom? E Minuto da Unicidade aqui neste canal. E também esse mês de fevereiro, como a gente está fazendo em vídeo, você acompanha também pelo canal do pastor Tony de Souza. Quero responder aqui uma pergunta hoje. Uma pergunta que muitos irmãos me fazem no privado. Pastor, posso congregar numa igreja trinitária? Outros até me comunicam, me informam ou comentam comigo, né? Comentam comigo dizendo: olha, pastor, eu infelizmente estou congregando numa igreja trinitária, porque aqui na minha região não tem igreja unicista, a mais próxima fica a 200 quilômetros, 100 quilômetros, 1 hora, 2 horas de viagem, e para não ficar sem congregar com a minha família, eu prefiro, né? Nós escolhemos uma igreja aqui que a gente se identifica e a gente está indo lá e tal. Olha, meu irmão, eu vou falar para você uma coisa, né? Eu respeito sua opinião, né? A sua intenção, respeito suas posições, né? Eu vou respeitar sempre as suas posições. Só que eu vou responder a pergunta que eu recebo aqui de várias vezes. Pessoas que falam, né? Perguntam. Talvez isso vai te ajudar ou te entristecer, dependendo do que você ouvir aqui. E eu vou falar com muito carinho, tá? E responder e deixar que a Bíblia responda esta pergunta. Como eu disse no início, estive em viagem a Santa Catarina e não sei por que razão, Deus sabe de todas as coisas, eu fui convidado a ministrar na igreja do pastor André, Missão Filadélfia, na cidade de São Bento, uma cidade vizinha a Joinville. Estive ali com o pastor, hospedado com o pastor Neri Santos, sua esposa, irmã Clarice, para quem a gente manda um abraço. E eu não sei por que razão o Espírito me incomodou a pregar esta mensagem que eu nunca havia pregado sobre o que eu vou falar para você agora. Já havia pregado outras vezes, porém não associando trindade com unicidade. Mas o Senhor, não sei por que razão, me convidou, me impulsionou a falar sobre este tema. E eu quero compartilhar com você, que não pôde estar no culto lá, né, em São Bento, e a compartilhar com você esse tema, para responder essa pergunta. Eu vou citar aqui mais um versículo e você fique até o final, né, para acompanhar conosco essa resposta. Então veja que é uma resposta que eu vou tentar responder por aqui a esses questionamentos que são dos mais variados ao longo dos últimos anos. Olha, entendi a mensagem, sei que o batismo é em nome de Jesus, sei que Jesus é Deus, mas estou congregando lá por falta de opção. E outra, como muitos me dizem, né? Ah, meu irmão, passa um avião aqui em cima, no aeroporto, né? Eu tô lá, pastor, mas acontece o seguinte: o meu coração está no Deus vivo. Então, quando eles falam de trindade lá, Deus está dentro de mim. Eles sabem que eu sei que Jesus é um só. Eles sabem que eu sei que o batismo é em nome de Jesus. Então, quando eles estão adorando lá, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, eu estou dentro de mim. Não, glória ao Senhor Jesus. Glória a Cristo. Jesus é Deus. E eu posso estar no meio de um montão de gente adorando a trindade, mas eu, no meu interior, estou adorando ao
Senhor Jesus. Acho que você já ouviu falar isso, talvez você já pensou sobre isso e talvez você esteja vivendo isso. Mas vamos logo ao texto. Olha, você anota aí, vai na sua Bíblia e ouça o que o Senhor Jesus diz. Ó, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Lucas 5,37, mas ele segue aqui dizendo, mas o vinho novo deve deitar-se, né, colocar, em odres novos, e ambos justamente são conservados, né, o versículo seguinte. E ele termina dizendo, e ninguém tendo bebido o vinho velho, logo quer o novo, porque diz, melhor é o vinho velho. Note, mas o que isso tem a ver, Tony, com o tema? O que isso tem a ver? Ora, muitas coisas. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 16, 17, 18, principalmente 16, 13, por exemplo, que ele diz que 16, né, da boca do dragão saía, né, 3 espíritos da boca do dragão, do falso profeta, saía 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que congregavam as pessoas, né, para a batalha, né, que deu do seu vinho. Congregavam os reis da terra para a batalha do dia do Todo-Poderoso. O capítulo 17, por exemplo, diz que a grande prostituta deu do seu vinho para embriagar as nações do mundo inteiro, os reis da terra, as nações todas. Então, o vinho, nas escrituras, ele tem muitas, como é que eu posso dizer? Muitas funcionalidades, vamos dizer assim, muitos significados, muitas simbologias, né? Mas ele está muito associado aqui com ensinamento, com doutrina. Então, deu do seu vinho, embriagou todo mundo, ou seja, transmitiu o conhecimento, deu a sua doutrina, passou um conhecimento que bloqueou, ou melhor, que corrompeu, que embriagou. E era interessante que depois, na volta da viagem, o pastor Neri até falou, realmente as pessoas ficam embriagadas com o vinho de Roma, né? Com o vinho da grande prostituta, porque o cara tá vendo um ali, vai acabar vendo 3, né? Então tá bêbado mesmo. Então veja, o Senhor Jesus, partindo, você pode fazer sua pesquisa aí, fica à vontade. Se você é teólogo, você sabe o que eu estou falando. Vinho, né? Ele está associado a conhecimento, a doutrina, bebe do vinho, tá? É uma figura de linguagem, uma metáfora que está lá em Apocalipse, que eu volto a dizer, é um livro simbólico, é uma metáfora para dizer, ó, ela transmitiu um conhecimento que todo mundo bebeu dele, está todo mundo embriagado. E Jesus, ele fala aqui nesta parábola que ninguém coloca vinho novo, mistura o vinho novo com vinho velho. Ninguém. Ele diz, mas o vinho novo coloca em odre novo, e ambos justamente são conservados. Então ninguém vai fazer isso, ele diz, esse ninguém aqui é também uma figura de linguagem, né? Uma força de expressão, porque o cara que fabrica o vinho, a pessoa que está em busca do vinho, que conhece o vinho, ele diz, ninguém, um cara que conhece não vai fazer isso. Talvez a gente que não conhece vai lá, pega, vou guardar aqui, mas ele está dizendo, a pessoa que trabalha, esse ninguém aqui é ninguém que trabalha com isso. Ninguém que lidar com isso vai misturar os vinhos. E se tratando de vinho com relação a conhecimento, a doutrina, Jesus está falando, olha, se você misturar, você vai se perder. Vinho novo é em odre novo, vinho velho é em odre velho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, quantas pessoas estão nesse exato momento indo a igrejas trinitárias, mas no fundo se são cobradas? Elas falam, poxa, poderia ter uma igreja, elas não se sentem em paz de espírito, ouvindo lá um monte de baboseira que ele não concorda. Mas, por não ter uma congregação unicista na sua região, ele fica ali, né, numa situação muito complicada.
E Jesus está dizendo, olha, o vinho novo deve ser colocado em odre novo, o vinho velho em odre velho. Então, misturar o vinho é a pior coisa que tem. Para quem conhece e dá valor a um bom vinho, sabe que o vinho novo tem um processo de fermentação. Porque o que acontece quando coloca o vinho no odre, né? Sendo ele novo? Ele vai fermentar, quem trabalha com vinho sabe disso, ele vai delatar o odre, que é aquela bolsa de couro. O odre é aquela bolsa de couro onde eles guardavam lá o vinho. E ele diz, se fizer isso, vai rachar, vai estourar o odre e vai perder o vinho. Vai perder tanto o odre quanto o vinho. Então você imagina, se você pega vinho novo, coloca em odre velho. Ah, tem só um pouquinho de vinho aqui, eu vou pôr mais vinho, né? E vou completar de vinho novo. Vai estourar, porque o odre já está velho, não aguenta mais pressão. A pressão do vinho novo, né? Então não pode misturar os vinhos, não se deve misturar os vinhos. Você está entendendo? Porque você vai ter problema. Mas o vinho velho, ele deve se manter puro ali, sem ser adicionado mais vinho nenhum. Se você puder, vai para uma longa viagem, vai precisar de vinho, coloca mais vinho velho ali naquele odre que já está velho. E muitas pessoas acabam se perdendo porque, é confuso. Acompanho o Tony fala uma coisa, mas aqui o pastor fala outra. Eu estava na igreja tal, lá falava uma coisa, aqui está falando outra. Estava numa igreja unicista, eles não viam dessa forma. Aqui tá, você acaba o quê? Rachando o odre. Rachando esse odre. Não aguenta a pressão. E Jesus termina essa parábola, eu já vou ler mais uma referência. O tema é muito gostoso de se discutir, tem muitos versículos para falar, mas ele diz, ninguém tendo bebido o vinho velho, logo quer o novo, porque diz, melhor é o velho. Lucas 5,39, o vinho velho é melhor. E aí quem é especialista no vinho sabe que quanto melhor, mais velho o vinho, é melhor, é ou não é? Mas por que você está indo numa congregação que lá está dando esse vinho novo, de 1.700 anos? Poxa, pastor, mas o vinho tem aí quase 2.000 anos, esse vinho aqui que eu bebo, né? Porque a Trindade, né, ao contrário do que muitos unicistas pensam, ela não surgiu no ano 300, ela é milenar, né? Mas assim, como religião mesmo, ali no cristianismo, ela se meteu na Bíblia, vamos dizer assim, nas escrituras para efeito de adoração do monoteísmo, desse monoteísmo, desse triteísmo disfarçado de monoteísmo, 100, 200 anos depois da Igreja de Cristo. Então, o ensinamento dos apóstolos, que não tinha nada a ver com trindade, ele é anterior ao conceito trinitário cristão. Então, o vinho velho. E Jesus diz, o vinho velho é melhor. Mas por que você está onde está dando vinho novo? Ele é velho, 1.700 anos, mas não é tão bom quanto que é mais velho, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas e aí, pastor, eu posso congregar numa igreja trinitária? Para terminar, vou ler aqui mais um versículo e preste muita atenção para confirmar o que Jesus está falando. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, qual é o nome do nosso Deus? Jesus, né? Não, nunca vou esquecer o nome do Senhor Jesus. Ele diz o quê? E estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Olha aí, ó. Porventura, cadê o texto? Porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Salmos 44, versos 20 e 21. Em outras traduções diz, porventura Deus não nos demandará isso, não cobrará isso de nós, outras traduções. Ele não está vendo isso, ele não conhece isso que você está fazendo. Então você diz, não, estou aqui, até esqueci que sou unicista, né? Pois é, se nós esquecemos o nome do nosso Deus, qual é o nome dele? Jesus Cristo. E estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, né? Você está lá na igreja trinitária, levanta a tua mão aí. A Trindade é o Deus estranho dos nossos dias, os deuses estranhos dos nossos dias, né? Baal, Aserá, né? Aqueles deuses lá
né? Os deuses lá do Antigo Testamento mudou de nome. Lembra do Deus lá, do Talmud, né? Lá dos filhos de Nimrod, lá, que havia uma trindade nos tempos de Nimrod, que o povo de Israel se deixou levar um pouquinho, né? Não havia Israel ainda, mas o povo da terra se corrompeu com ele, né? Os postes ídolos dos tempos bíblicos, os Baalins, e a trindade agora é o Deus dos dias de hoje. Não tem outros deuses a não ser os deuses trinitários. Esses são os piores. Deles é que vem tudo aí que você puder imaginar. Se nós estendermos as nossas mãos, estamos lá, Jesus, me perdoa por estar aqui, estão falando da trindade, mas eu creio no Senhor, estendemos as mãos, ele levanta as suas mãos. Deus não vai conhecer isso, Deus não está vendo isso que você está fazendo. Então, é uma questão muito séria. Muito séria. Me desculpa, mas o próprio Senhor Jesus falou, não misture os vinhos, não bote vinho, os conhecimentos, as doutrinas, não misture, porque você vai ter problema. Vai dar problema. Além dele dizer para não misturar os vinhos, ele disse que os efeitos, o que acontece quando se mistura os vinhos. Jeremias capítulo 2, verso 9, se não estou equivocado, que é o verso 9, né? Acho que é o verso 9, sim. O povo de Israel cometeu 2 pecados, abandonou. Deus fala, o meu povo cometeu 2 males, abandonou a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retém água. Então, o odre rachado não vai mais reter o vinho bom, o vinho velho. E se você mistura os 2 vinhos, você perde os 2, não serve para nada, não se mistura isso, sabe? Eles estão dizendo ali que na revista que eles estão ensinando agora, que nós somos, né? Nosso Deus não é o Deus verdadeiro, como é que é? Não é o mesmo Deus. Eles sabem que não é o mesmo Deus. O Deus dos trinitários não é o mesmo dos unicistas. Então, para terminar, meus irmãos, que já me estendi bastante, eu prefiro ficar sem congregar, ser até chamado de desigrejado, mas servir a Deus na minha casa, com a minha família, nos lares, do que me estender as minhas mãos para os deuses estranhos. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Eu já dei vários estudos aqui falando de outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. Eles estão nessa. Paulo falou, vai vir outro Jesus. Leia lá, 2 Coríntios, capítulo 11. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu temo também que vos apresente um outro Jesus, um outro evangelho. E Jesus mesmo fala lá em Mateus 24, olha, vai chegar uma hora que vão dizer que Cristo está ali, que Cristo está aqui. Você não vai, porque eu não vou estar lá. Vocês não vão. Estou avisando com antecedência, ainda diz o Senhor. O que você está fazendo nesse meio aí? Por que você não abriu um culto na sua casa? Por que você não chama as pessoas para dar estudo? O que você vai fazer com essa palavra gloriosa que você conhece no meio desses caras? Experimenta. Experimenta falar da doutrina para eles, para você ver o que vai acontecer. Se eles não vão te expulsar de lá a pontapé. Mas enquanto você ficar calado, prostrado, se encurvando aos deuses... mas não estou me encurvando. Tá sim. Ele sabe, porque senão ele não teria falado isso. Se nós esquecemos da lei do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura Deus não conhecerá isso, porventura ele não vai ver isso. Então veja você, é Deus falando na sua palavra, e tem muito mais referências. Quando você vai para Apocalipse, você vê ele, Deus do seu vinho embriagar todas as nações. Será que todas as nações, né, de toda a terra são unicistas? Quem é a minoria aí? A maioria está onde? Em tudo quanto é lugar você tem uma igreja para você escolher do jeito que você quer. Você tem o catolicismo que está em todo o planeta praticamente. Tem os evangélicos que estão em muitos planetas, os trinitários evangélicos estão em todos os lugares. E como disse o Malafaia num debate com os irmãos unicistas, ele disse o quê? Vocês são a minoria das minorias da minoria. Então, qual é o vinho que Roma deu para beber? Qual é? Se não é a trindade, é o quê? Se o conhecimento que Roma deu para o mundo inteiro beber não for a trindade, você, irmão unicista, que conhece, se não for a trindade, é o quê? E se é a trindade, se nós chegamos à conclusão que é a trindade,
Por que você está bebendo do vinho lá? Por tabela. Misturando o vinho trinitário com o vinho novo. Você acha que não vai ser cobrado por isso? Você acha que Deus não está vendo isso? Porventura não nos demandará Deus isso? Não está vendo o que você está fazendo? Ah, mas não dá, é muito longe. E você está fazendo o quê para que uma igreja unicista chegue na sua região? Que tal? Aí eu ajudar os meus pastores unicistas, né? Que tal ligar para as igrejas unicistas mais próximas da sua região e falar: vamos trazer uma igreja para aqui? Vamos abrir uma congregação aqui? Ah, mas não tem obreiro para colocar aí. O tanto que você conhece da palavra de Deus, não, eu assumo, se prontifique, eu vou tomar conta. Então abre a congregação que eu tomo conta. É por isso que a coisa está do jeito que está. E outra coisa, para terminar, fuja também das igrejas trinitárias e de igreja unicista que enche os seus altares de trinitários para pregar nos púlpitos. Saia correndo dessas igrejas, porque é a mesma coisa. O que você tem que aprender de divindade com trinitário? O que você fica aí fuxicando esses caras que carregam esse vinho adulterado? Levando para o seu altar, para o altar da sua igreja, esses caras que não conhecem, não sabem distinguir focinho de porco, de tomada, e tá levando esses caras para os seus altares, e depois com que moral você vai falar que eles estão no erro, no erro do engano, do pecado da idolatria? Você não tem moral para falar isso, porque você tá lá chamando eles, dando púlpito para eles, né? Tá ali sempre fazendo campanha, mistura tudo e faz uma salada tremenda, e fuja desses caras. E aí, meu irmão, vai faltar a igreja unicista no Brasil, porque tem muitos que fazem sem nenhum peso na consciência. Mas você mistura os profetas, mistura tudo, faz uma salada e não se posiciona. E depois vai falar: não, mas meu povo está saindo indo para a igreja trinitária. É? Por que será? Porque, me desculpa, né? Os caras pregam bem pra caramba. As igrejas deles são top, dão de ideia, tem joguinho de luzes, tem tudo que o povo quer. Aí você traz o cara de lá e prega aqui, qual é o problema? Ah, não tem nada a ver. Ele vir pregar aqui, e aí o povo vai para lá, dá no mesmo. Ah, ele prega melhor do que você, eu tô indo para lá. Nosso diferencial, meus irmãos, é a doutrina da unicidade e o batismo em nome de Jesus. É a palavra da verdade. Então, eu prefiro me sentar para ouvir um diácono unicista pregar, um obreiro, uma irmãzinha unicista pregar, do que me sentar para ouvir um doutor, um teólogo, um PhD em divindade trinitário. Me desculpa, pode fazer o fogo cair, pode rodar. Mas eu prefiro ver uma senhora cheia de Deus pregar do que me sentar para ouvir esses caras pregar. Não me importa o que vão falar, estou nem aí porque eles vão falar. Eu quero saber o Deus que eles servem. Qual é o Deus que eles servem? Qual é a bandeira que ele carrega? Qual é o nome que ele carrega sobre a vida dele? Né? Será que se eu falar da unicidade para ele, será que ele não vai se revoltar por dentro? Então é isso. Isso é o que diz a Bíblia. A Bíblia vai mais fundo, mas o nosso tempo já acabou, né? Mais que acabou. Amanhã eu volto com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Essa é a resposta, né? Para alguns questionamentos. Talvez você vai dizer nos comentários: eu não concordo, não é bem assim. Pois é, então mistura os vinhos. Mistura mesmo. E vai lá, estenda tuas mãos lá, continue lá. Vai, sem dó. Mas só lembre-se de uma coisa: não diga depois, naquele grande dia, que ninguém falou nada com você. Ande após seu coração. Ignore a Bíblia. Ignore o que o Senhor Jesus falou. Ignore o que ele disse. Ignore o que o salmista disse. E depois, né, que Deus tenha misericórdia. E naquele dia você não vai poder falar: não, né? Eu poderia de fato ter sido uma voz, poderia ter sido uma referência na minha região, poderia ter sido uma referência na minha cidade, mas eu preferi, por comodidade, por conforto, por não ter condição, meu amigo. Se eu fosse olhar para a minha condição, eu nem aqui estaria falando. Essa hora,
eu estaria vendendo água nesse calorzão aí para sustentar minha família, ganharia muito bem, uns R$ 100 por dia, né? Se eu fosse olhar para a minha condição, né? Se eu fosse olhar para os meus recursos, por esse microfone que está aqui, ó, quebrado, se eu fosse olhar para isso, para o laptop que está travando, eu não estaria aqui. Aí, olha a glória, não estaria aqui. Se fosse olhar para a minha situação, para o meu salário, eu não falaria, não estaria aqui falando para você, orientando você. Então, não olhe para a sua condição. Não olhe. Como diz lá em Eclesiastes, né? Se a gente for olhar, né? Eclesiastes 11, aquele que olha o vento nunca semeará, que olha para as nuvens nunca colherá. Se a gente for olhar, porque eu trabalho muito, não posso fazer isso de maneira nenhuma, não quero, não posso. Se nós que conhecemos essa verdade, se os nossos antepassados pensassem como você nunca conheceria a unicidade de Deus, mas nunca. Teve gente que se sacrificou, que esse é o reino. Esse é a mensagem de Cristo. Então não pense, não posso, não sei, eu vou ser chamado de herege. E, pelo nome de Deus, pancada pelo nome, pode bater de 2 em 2 aí até da ímpar. Mas isso é que é importante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz para você, um abraço, até amanhã.